te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Cantares capítulo 8. Chegamos, graças a Deus, a mais um final de uma porção da palavra com as nossas reflexões. Nós estamos encerrando então, com a graça de Deus, o livro abençoado e romântico de Cantares de Salomão. A Bíblia é um livro que fala de amor. Amor altruísta, amor amizade, amor espiritual e também de forma natural o amor conjugal. E Cantares nós vimos aqui desde o primeiro capítulo que ele fala claramente sobre essa questão do amor conjugal, né? Da forma natural de todo ser humano. Então, Cantares, ou o Cântico dos Cânticos, ele exalta o amor na vida a dois, dizendo que esse amor deve vencer todos os obstáculos impostos então pelas circunstâncias, tá? E nós temos visto isso ao longo desses 8 capítulos. E vamos então encerrar nesse dia. Antes gostaria de dizer a você mais uma vez que compartilhe o vídeo, se não fez ainda, ou ao final, né, da nossa transmissão você faça isso, mas não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso à leitura e reflexão da palavra, seja em propagador, seja em um instrumento nas mãos de Deus, para que essa palavra chegue ao maior número possível de pessoas, tá? Se você não é inscrito, se inscreva ou incentive outros a fazer o mesmo. Dê o seu like, o seu joinha, é muito importante a sua participação para que nós possamos alavancar o canal, ter mais pessoas participando, tá bom? Então, nós temos aqui o capítulo 8 que nós vamos ver a partir de agora. Temos aí na sua tela então a leitura bíblica que vamos fazer. Quem dera fosse você, meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe, então eu poderia beijá-lo publicamente e ninguém me criticaria. Outra tradução diz como meu irmão, né? Então, obviamente, a Sulamita ela não deseja realmente que o seu esposo seja o seu irmão. Antes, o que ela deseja é o relacionamento íntimo e achegado que só os irmãos e irmãs conhecem, tá? O fato da sua ascendência ser muito mais humilde do que a ascendência de Salomão pode constituir justamente os antecedentes dessa declaração, né? Se ele fosse o seu irmão aqui da Sulamita, ela poderia também beijá-lo livremente em público sem incorrer em zombarias públicas, tá? No Antigo Oriente era impróprio mostrar afeição pública, exceto entre membros da família. Entre os membros da família poderia se manifestar, né, se mostrar essa afeição, mas se não fosse, não poderia ser feito. Então, por isso aqui o seu amor, né, o seu desejo pelo seu esposo é tanto que ela já imagina que desde a sua infância, se o tivesse como seu irmão, né, alguém aparentado, ela poderia então ter todo esse carinho com ele desde o princípio, tá? O que não poderia ser feito publicamente. Ok? Eu levaria ao lar de minha infância e ali você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar de minhas romãs, né? Então, a comunhão íntima no círculo familiar é o que está sendo mencionado aqui, sendo levado para casa da sua mãe, falando sobre a sua infância, o desejo de que então o tivesse conhecido muito antes, né? Então, é como se pensasse assim: eu perdi muito tempo, né, não conhecendo você. Gostaria de tê-lo conhecido muito antes, né? Então, isso é importante. Vemos essa atitude na vida de muitas pessoas e de muitos casais, tá? Às vezes de pessoas, até como nós falamos aqui, amor de amizade. Muitas vezes pessoas gostariam de ter conhecido seus amigos um tempo bem antes, ok?
seu braço esquerdo estaria sobre minha cabeça e o direito me abraçaria, né? Então aqui a jovem mais uma vez está sonhando em estar, né, nos braços do seu amado, tá? Então sendo aconchegado por ele, sendo acariciado por ele, tá? É isso que ela está dizendo aqui. Versículo 4. Prometam às mulheres de Jerusalém que não despertarão amor antes do tempo. As mulheres de Jerusalém. Está falando a elas e elas vão responder. Então o amor não deve ser excitado antes que chegue o momento adequado. Porque o relacionamento amoroso, né, se não for cuidadosamente resguardado, pode causar sofrimento em vez de grande alegria que pode dar ao coração humano, tá? Serão culpas, frustrações, e isso não faz bem à vida do casal. Então nem é necessário procurar despertar o amor, né? Porque o amor verdadeiro ele se desperta sozinho no devido tempo, tá? Então tudo tem o seu tempo. Nós vimos isso no próprio livro de Eclesiastes, né? Que tudo tem o seu tempo determinado, o seu tempo próprio, tá? Então, nós já vimos aqui também claramente isso é o que nós acreditamos, que o sexo ele deve ser preservado ou guardado apenas para casais casados, tá? Muito bem. Vamos ver então o que as mulheres vão responder. Quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? A amada despertei. A amada agora respondendo. Despertei você debaixo da macieira, onde sua mãe o deu a luz, onde com muitas dores ela o trouxe ao mundo, né? Então primeiro é feita a pergunta aqui, né, para quem é que está subindo do deserto, falando então que está apoiada no seu amado, né? Está então tendo a possibilidade de ter esse contato, essa aparição pública e sem nenhum medo de ser então julgada, porque ela estava justamente com o seu marido. Os dois então são vistos juntos, né, andando, conversando e tendo as suas a proximidade que não era possível em outra ocasião. Então o par feliz aqui casado finalmente não tem mais que ocultar o seu relacionamento, mas pode andar então em público de braços dados, né, ela com a cabeça no seu peito sem nenhum problema, tá? Então o rei faz a sua esposa se lembrar de como certa vez a encontrou, né? Dormindo debaixo, provavelmente aqui como diz, de uma macieira, tá? Perto então da casa da sua mãe e como a despertou, ok? Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas, tá? Ponte como selo sobre o teu coração, né? A ideia de um sinete ou um selo, que era um anel, né, usado na mão direita, ou carregado então sobre o coração por meio de uma corrente pendurada no pescoço. Então você tinha ali um sinete, tá? Era um emblema de autoridade e, portanto, uma propriedade muito preciosa. Então ele está dizendo isso de que queria justamente que estivesse colocada como um sinete, como então algo que fosse de sua propriedade. O simbolismo então é a expressão do desejo irresistível da esposa de ser propriedade mais preciosa do seu esposo, tá? Então ela tinha essa visão, essa mentalidade, diferente do Ocidente e diferente dos dias de hoje, evidentemente, né? Onde muitas vezes as mulheres se colocam de uma forma muito diferente disso, né? Às vezes até como rivais dos homens e não como alguém que vai passar ou vai ser o complemento para a sua vida. O rei Salomão, então, que compôs esse hino sob a inspiração do Espírito Santo, ele transcende aqui as suas próprias atitudes, né? Pois para atender ao desejo da Sulamita, ele deveria, então, abandonar até mesmo a sua poligamia, o que ele já praticava, como ele já anunciou aqui no próprio livro anteriormente. Então, essa expressão de amor fervoroso, irresistível, saindo dos lábios da esposa, né, aponta para o caráter, então, monogâmico do casamento, tá? Então, o casamento é a união amorosa de um homem com uma mulher. E qualquer intrusão de uma terceira pessoa viola o relacionamento especial, então,
entre os dois, tá? O desejo de alguém, né, que realmente luta pela verdade é tão forte que se dá inteiramente, né, ao outro e deseja a mesma afeição forte e exclusiva em troca. Então, um deseja o outro de forma exclusiva, tá? Diferente do que muitas coisas que acontecem também, né? Muitas aberrações nos dias de hoje. Então, tal amor por outro vem do Senhor, que o coloca no coração do homem e não pode ser extinguido, não pode ser comprado, como diz o próprio texto, tá? Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, podia comprar o amor daquela jovem. Pelo contrário, ela deu do seu amor espontaneamente a Salomão, né? E o seu amor era grande e muito grande. Então, o amor absoluto é semelhante ao ideal espiritual entre Deus e o seu povo, tá? Nós somos advertidos a não servirmos a dois senhores, senão nós vamos amar, né, mais a um do que ao outro, tá? Então, que devemos amar ao Senhor apenas com todo o nosso coração, alma, mente e toda a nossa força. Mas diz ainda que o amor é forte como a morte, né? O amor é tão forte quanto a mais poderosa negativa experiência humana, que é a questão da morte pela qual todos vão passar, tá? Mas diz também que é exigente como o ciúme é exigente como a sepultura, tá? Então, o que ele está querendo demonstrar aqui é que assim como a sepultura não abre mão dos seus mortos, né? O amor intenso também nunca desiste do seu amado ou da sua amada, tá? E em paralelo ele coloca aqui a questão do ciúme. E esse ciúme aqui é um zelo positivo, não é aquela questão negativa que destrói a vida do casal, mas é um cuidado que um tem para com o outro, né? Então aqui esse tipo de amor é um amor que solidifica, que edifica, que ajuda o crescimento então da vida do casal, tá? Tal como o amor de Deus, né? O amor aqui celebrado não pode ter rivais. O próprio Deus diz que ele tem ciúme do seu povo, tá? Então isso é um zelo, um cuidado diferente, né? Não é aquela coisa que destrói, né? Mas realmente é um ciúme, que é um zelo que ajuda no relacionamento e no crescimento do mesmo, tá? Mas muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada, tá? Então, como nós dissemos anteriormente, Salomão, mesmo com toda a sua riqueza, não poderia comprar o amor dessa sulamita. Ela compartilhou esse amor de forma voluntária. Ok? Então, esse é um texto também muito conhecido e muito usado, né? Se usava antigamente, né? Na questão dos convites de casamento, né? Se usava muito desses textos bíblicos e esse era muito utilizado nos convites de casamento. Temos uma irmãzinha que ainda é jovem demais para ter seios. Então, como nós vimos aqui, agora os irmãos da amada começam a falar, né? Então, a família está aqui reunida dentro desse contexto. É importante lembrar, hoje em dia nós temos uma situação de pessoas que pensam que o casamento é apenas com a pessoa na qual você vai compartilhar a vida, ou com o homem ou a mulher, que você vai então passar todos os dias da sua vida. Na verdade, você está casando com a família dela. Você não pode separar, né, querer você, mulher, separar o seu esposo da família dele e vice-versa. A família tem que ser aceita, ela faz parte do casamento aqui, tá? Queira você ou não, aceite você isso ou não, concorde comigo ou não, você não está casando apenas com a pessoa, está casando com a família dela, tá? E é importante então que você se dê bem com essa família. E aqui então os irmãos falam sobre o cuidado que eles tinham para com a sua irmãzinha, dizendo que ela ainda não era jovem demais para ter seios. O que faremos por nossa irmã se alguém a pedir em casamento, né? Então aqui está falando justamente sobre o fato de que ela ainda não tinha atingido a idade para o casamento, né? Mas que quando isso acontecesse, eles gostariam então de realmente zelar para que ela pudesse casar da forma adequada, tá? Porque ele continua, se ela for um muro, nós a protegeremos com uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tranca de cedro, né? Então a figura de um muro aqui fala justamente sobre
a virtude da castidade, a capacidade de manter os pretendentes a uma certa distância, né? Para que não se comprometa fisicamente com essas pessoas. Então, a Torre de Prata mostra que haveria grande respeito, né? Nesse caso, dos irmãos para com a sua irmã, tá? Todo o cuidado deles para com ela. Contudo, se ela fosse uma porta, né? Isso é, a porta é um instrumento de fácil acesso, tá? Então, eles tomariam as devidas providências para poder defendê-la, para que ela realmente não caísse nas mãos de outras pessoas, né? Fora do tempo, tá? Deixando-se levar pela fraqueza, por uma atitude carnal e que pudesse comprometer toda a sua vida. Eles, como irmãos, não permitiriam que isso acontecesse, tá? Então, é isso que ele deixa claro aqui dentro desse texto. Lembrando também que quando ele fala aqui sobre a questão de ser jovem ainda, né? Os casamentos naquela época muitas vezes eram contraídos na juventude e eram casamentos arranjados, ok? Agora a amada vai dizer: eu sou um muro e meus seios são suas torres. Quando o meu amado olha para mim, ele se agrada do que vê, né? Então ela é a sua pretendente real, tá? Ela se rende então a ele. Ela diz que é um muro, ou seja, que ela então se guardou para ele e que ela não o repeliria, não seria então algo que o afastaria como sendo um muro, mas que ofereceria então justamente a proximidade, tá? Quando o meu amado olha para mim, ele se agrada do que vê, então eles se aproximariam e teriam o seu relacionamento, né, conjugal. Salomão tem um vinhedo em Baal-Hamon, que ele arrenda para lavradores. Cada um lhe paga 1000 peças de prata para colher os frutos, tá? Quanto a meu vinhedo, faço dele o que quero. E Salomão não precisa pagar 1000 peças de prata. Darei, contudo, 200 peças aos que cuidam dos seus frutos, tá? Então, o que ela está querendo dizer aqui, ela faz, o texto faz algumas comparações, né? Então mostra como Salomão era rico e como as suas riquezas então continuaram aumentando, tá? Falando sobre a questão de 1000 peças de prata, tá? Então deveriam ser entregues ao rei por cada um que desfrutava do produto da vinha. Baal-Hamon aqui, né? Não é mencionado em nenhum outro local e não se sabe ao certo onde esta cidade, esse local se localizava, tá? Quando ela fala que a vinha está ao meu dispor, ela está falando que ela tinha uma vinha também, né? Mas fazendo um comparativo, né? Que ela então se guardou para Salomão e que dele não cobraria coisa alguma, né? Então 200 ciclos ela pagava aqueles que cuidavam da vinha, mas os 1000 ciclos de prata que representavam a renda da vinha, né? Ela nos dava toda a Salomão, tá? E ela, em contrapartida, em algum momento, sendo a própria vinha, ela então se entrega ao seu amado como sendo sua propriedade, tá? O que hoje em dia também falar sobre isso é algo muito complicado, né? Porque muita gente fica de bico, muita gente fica aí criando caso quando você fala, então, dentro dessa questão. No caso aqui, naquele contexto da mulher ser a propriedade do seu esposo, é que ela queria ser propriedade do seu esposo. Quando se fala sobre a submissão da mulher para com o homem, então as coisas azedam quando se entra nesses assuntos, tá? Mas são assuntos bíblicos e a sabedoria bíblica não pode ser contestada em hipótese alguma, tá? Você pode não aceitar, mas isso é um problema de cada um, né? Ela não vai mudar uma vírgula, né? O Senhor não vai mudar uma vírgula do que disse e daquilo que Ele deseja para cada ser humano, simplesmente porque você não concorda com isso, ok? Venha correndo, meu amado, seja como a gazela, como o jovem cervo sobre os montes de especiarias, tá? Então aqui vão sendo pronunciadas as palavras finais, né? Desse casal. Então ela dizendo para que ele pudesse então vir correndo, falando sobre o desejo de tê-lo o mais rapidamente possível consigo e eles então terem o seu encontro, né? De vidas, de almas, de corpos, né? E estarem assim vivendo de maneira
a que pudessem desfrutar desse amor por todos os dias da vida deles, então, tá? Então, com essas palavras aqui termina esse hino. Isso aqui, então, era uma canção, era um hino que Salomão, dentro dos 1005 que ele compôs, nós temos esse aqui, que é mencionado no livro de Cantares, tá? Então, nós devemos talvez pensar, né, que uma conclusão mais apropriada seria reunir os dois amantes, né, em alegre reunião, que é o que acontece aqui. Mas nós devemos lembrar também, né, que o hino não é uma novela moderna, não é um poema de amor, é a palavra de Deus, nos ensinando a beleza e a pureza do genuíno amor humano. Né? Um dos dons, então, que foram dados do Criador para as suas criaturas. Deus nos concedeu essa capacidade de amarmos uns aos outros, né? E temos essa diferenciação de amor, amor entre o esposo e a esposa, amor entre pai e filhos, filhos e pais, né? Então, o amor entre amigos, como nós falamos. Então, temos todas essas diferenças e Deus colocou isso dentro de nós, colocou isso dentro do nosso coração, tá? Então, esse amor o Espírito Santo achou por bem para descrever em termos de desejo mútuo, de companhia da parte, então, daqueles que são devotados um ao outro, e aqui falando sobre Salomão e a Sulamita. Então, aprove a Deus que nos contasse justamente toda essa história, tudo o que aconteceu e como nós devemos agir com relação ao nosso casamento, tá? Então, esse relacionamento pode realmente ser usado para descrever o amor que nós devemos ter uns pelos outros, o amor de Cristo pela sua igreja, o amor, né, que cada ser humano deve devotar ao outro, mesmo que seja que tenham que enfrentar as raposinhas, as dificuldades, os problemas, os embates da vida, mas que nós podemos, de uma forma pura, podemos então amar um ao outro, né? Num relacionamento que agrada a Deus e que transcende, né, a questão apenas emocional e paira, né, e chega a questões espirituais. Então, as pessoas que verdadeiramente se amam sempre hão de ansiar pela companhia um do outro, tá? Então, isso é extremamente importante de nós observarmos, tá? Então, pelo menos duas verdades nós temos aqui no texto, e principalmente olhando para o versículo 8, duas verdades, então, que são nítidas. A primeira é que o amor está sujeito aos contratempos, tá? Então, a expressão apaixonada, né, de muitas águas, de enchentes e correntezas que podem vir contra o amor, são as dificuldades que nós vamos encontrando ao longo da vida conjugal. O amor, ele é maravilhoso, é lindo, mas ainda assim pode passar por momentos de provações, momentos de muita dificuldade. E dentro de um lar, os maiores inimigos podem ser a falta de investimento no casamento, a falta de tempo um com o outro, tá? Falta de perdão, de comunicação, né? Se há pecado no meio do casal, no meio da família, influências de terceiros, né? O desequilíbrio financeiro e muitas outras situações que precisam ser todas equilibradas, equalizadas e resolvidas diante do Senhor, que nos dá sabedoria para podermos então lidar com cada uma dessas situações. São muitos intrusos que podem tentar atrapalhar a vida conjugal. Mas vemos que, em segundo lugar, que apesar então das dificuldades, é preciso acreditar que o amor pode vencer todas essas dificuldades. E quando se acredita, então, que esse amor pode vencer, ele diz que é forte como a morte, né? Então, que nada pode detê-lo, ele é invencível. Então, como herói, ele derrota todas as coisas negativas, né? É um bálsamo para a dor, o sorriso para a tristeza, o perdão para a mágoa, a companhia para a solidão, o agasalho para a apatia, né? A suavidade para a agressividade, a esperança para a inquietude, o recomeço para aqueles que estão desanimados. Então, o amor, ele supera os rios, mas muitas águas não podem afogar, tá? Então, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Terminamos aqui, então, esse 22º livro, né? O texto bíblico da palavra. Temos ainda uma caminhada pela frente. Vamos começar, então, o livro de Isaías. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, que estejamos juntos aí
nessa jornada. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né, para vocês, para nós também não é fácil, né? Mas com certeza Deus nos dá graça, Deus nos dá força para podermos continuar. Enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar também com vocês e vamos juntos aí lendo e refletindo sobre essa palavra preciosa. Eu quero lembrar mais uma vez, talvez aqueles que porventura estejam vendo, né, esse vídeo de uma forma isolada, não está conosco nos acompanhando desde o princípio, nossa intenção não é fazer um estudo bíblico, a nossa intenção é ler e apenas refletir em alguns textos para que possamos entender o contexto, entender o que o capítulo, o livro está dizendo e assim apreciarmos, né, essa leitura e temos o desejo de darmos continuidade a ela, entendendo que assim vamos aprendendo e vamos sendo transformados, né, para aquilo que Deus realmente deseja de cada um de nós, tá bom? Porque a verdade é que pode libertar e nós só podemos conhecer a verdade se nós estivermos, então, envolvidos com essa verdade, refletindo sobre essa verdade, ok? Que Deus possa abençoar, então, cada um de vocês, que todos tenham um bom dia, na graça e na paz do Senhor, né? Que o Senhor possa abençoá-los, acompanhá-los em cada momento, em cada instante, e próximo encontro nós vamos iniciar, então, o livro de Isaías, né? Um livro profético, um livro com agora uma quantidade muito grande de capítulos, né? De versículos também, e nós vamos juntos aí, né? Deus permitindo, Deus nos dando saúde, nos dando vida, nos dando condições, vamos juntos aí, lendo e refletindo sobre os textos que temos aí na frente, ok? Que Deus abençoe, muito obrigado. Vamos pedir a direção de Deus sobre o nosso dia. Deus, muito obrigado por mais um livro que podemos encerrar juntos e possamos ter aprendido, ó Deus, sobre o relacionamento conjugal, o desejo de que o Senhor, ó Deus, realmente nos ajude, o desejo que o Senhor tem de que sejamos casais, ó Deus, que glorifiquem, que manifestem a glória do Senhor por onde quer que estejamos andando. E também, ó Deus, demonstrando o quanto o Senhor ama a sua igreja, o seu povo, e que o Senhor, ó Deus, tudo faz por ele. E nós possamos também fazer tudo por a pessoa a qual nós amamos e que assim possamos passar todos os dias na presença um do outro. Oramos assim, pedindo a tua bênção, a restituição, a restauração e casamentos que porventura estejam fracassados, em crise, que, ó Deus, a tua boa mão possa restaurá-los e que eles, ó Deus, tenham um novo recomeço, uma nova jornada. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço, então, a todos vocês e até o nosso próximo encontro, então, com o livro de Isaías. Forte abraço. Tchau, tchau. Pra te adorar foi que